mostrar um pouquinho a vocês como é que a gente pode estar trabalhando na construção das nossas vistas ortográficas de uma peça, utilizando nossas ferramentas com o desenho manual, utilizando nossos esquadros e nossa régua fixa, tranquilo? Então, eu peguei uma das pecinhas que a gente fez em sala de aula, eu até mostrei, vocês têm um videozinho da construção da peça em perspectiva isométrica, para a gente tomar como base essas medidas na nossa construção, no nosso desenho, beleza? Então é o seguinte, a partir dessas medidas a gente vai construir nossas 3 vistas ortográficas. Quais seriam? Nossa vista frontal, que seria observando a peça desse lado, de frente à peça. Nossa vista superior, observando a peça de cima. E nossa vista lateral esquerda, observando desse lado, certo? Eu já mostrei em um outro vídeo como é que a gente pode estar fazendo a pecinha sem se preocupar com as dimensões, né? Fazendo de uma forma mais rápida, como um croquis, né? E hoje eu vou mostrar utilizando as ferramentas, com as medidas direitinho, para que a gente possa também saber fazer de uma forma mais bem elaborada o nosso desenho, tranquilo? Então eu vou deixar a pecinha aqui e inicialmente eu gostaria de mostrar a vocês como é que a gente vai estar utilizando nossos esquadros. Como a gente sabe, as vistas ortográficas, elas são diferentes da nossa perspectiva isométrica, né? A gente vai trabalhar num plano, então a gente vai trabalhar com 2 eixos. Então, para trabalhar com esses 2 eixos, a gente vai precisar aprender a trabalhar com os esquadros, com linhas verticais e linhas horizontais. Então, o tempo todo, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar com o meu esquadro apoiado na minha base, de forma que, por exemplo, com o esquadro de 45, uma vez que eu estiver apoiado na minha régua, eu consigo traçar todas as minhas linhas verticais. É isso? Da mesma forma que, utilizando o meu esquadro de 30 ou 60, né, eu também deslizando sobre a régua eu consigo traçar minhas linhas verticais. E as minhas linhas horizontais, como é que eu traçaria? Bem, eu posso apoiar o meu esquadro de 45, posso apoiar na lateral do meu esquadro de 45, como a gente fazia na perspectiva isométrica, só que ao invés de usar a linha inclinada, meu lado inclinado, eu vou usar essa minha base. Então, se eu quiser traçar minhas linhas horizontais, eu posso correr meu esquadro na lateral do meu esquadro de 45 e aí eu posso traçar, certo? Então, eu posso fazer tanto com esse esquadro, como utilizar também o de 45, desde que a face que eu utilize, o lado que eu utilize, seja o que vai ficar na horizontal. Então, eu posso usar dessa forma, posso usar dessa forma, certo? Percorrendo aqui, posso inverter os esquadros, posso utilizar nesse sentido, certo? Então, fica a critério aqui de vocês para estar trabalhando da melhor forma, dependendo do espaço que vocês têm, do tamanho dos esquadros de vocês, para que a gente consiga fazer de maneira correta, tranquilo? Então, essas são as primeiras orientações quanto ao uso correto dos esquadros. Então, se a gente observar a nossa peça, como é que a gente vai fazer nossas vistas ortográficas dessa peça? Como a gente já viu, a gente inicialmente vai desenhar nossa vista frontal, que seria, vendo de frente dela, seria essa face. Abaixo da vista frontal a gente teria a vista superior, que seria olhando de cima. E do lado da vista frontal a gente teria a vista lateral, né? Então aqui eu já tenho um desenho dessa pecinha feito. E aí vocês veem, o desenho inicial que eu faço é a vista frontal dessa peça. Abaixo dele eu faço a vista superior e à direita da minha vista frontal eu faço minha vista lateral esquerda, certo? Então, a partir daí a gente vai fazer do zero
considerando as nossas medidas. Bem, qual é o primeiro ponto que eu tenho que ter atenção? São as minhas medidas da minha vista. Então, se eu vou fazer a vista frontal, eu vou ter que ter uma base e uma altura. Qual é a minha base? Nesse desenho, 100. Qual é a minha altura? 90. Então, eu vou traçar essas linhas, eu vou traçar linhas de construção, algumas linhas que vão me auxiliar no desenho, certo? Então, como que eu vou fazer isso? Vou pegar meus esquadros e vou traçar aqui uma primeira linha, que vai ser a minha referência de cima da minha peça. Então, eu posso colocar o esquadro dessa forma e faço uma linha um pouco mais fina. Vou fazer um pouco mais para cá, lá no topo. E traço essa minha linha de referência, certo? Beleza? Depois que eu faço isso, eu estou fazendo a linha um pouco mais escura para vocês visualizarem. Depois que eu faço isso, eu vou fazer aqui no canto a extremidade da minha peça. Uma linha de referência para eu desenhar a extremidade dela. Vou fazer até embaixo, vocês vão entender por quê, já já. Então, se no meu desenho aqui a altura é 90, observem que é 90. Eu vou medir 90 com uma régua e vou marcar essa minha altura. Venho com a régua aqui, 9 centímetros, né? Marco aqui, ó, 90 milímetros e vou traçar uma outra linha horizontal, certo? Então, eu apoio bem meu esquadro na base, como a gente fez, ó, e traço essa minha linha. Tranquilo? Então, o que eu tenho aqui? Eu já tenho a minha medida da altura da peça e aqui eu tenho a minha linha de baixo. Qual é o comprimento dessa peça? 100. Então, eu venho aqui, ó, e coloco com minha régua a medida de 100. Certo? Nessa medida de 100, eu vou fechar esse meu retângulo inicial. Beleza? Então, a minha peça ela vai estar aqui, dentro desse retângulo, não é isso? Observando de novo a pecinha, a gente sabe que cada degrau desse, ele tem 20 milímetros. Então, eu vou ter a medida de 100 dividida em 20. 20, 20, 20, 5 partes de 20. Então, eu venho aqui em cima, eu tenho a medida aqui de 10, não é isso? 10. E aí eu vou dividir aqui em 5 partes de 20. 20, 40, 60, 80 e 100. Então, dividi. O que eu posso fazer agora também? Olhando a peça, novamente, eu sei que nessa minha linha vertical eu tenho 2 degraus. Eu tenho esse maior aqui, que é na altura da base para cima de 60, e tenho esse outro aqui, que é de 40. Então, eu vou marcar essas duas medidas. Então, aqui na lateral, ó, de baixo para cima, 60 e 40. Certo? E aí, onde eu tenho as descidas dos degraus lá em cima, eu posso fazer descer essas minhas linhas um pouco mais claras, só para a gente saber onde é que vai ser as mudanças de direção disso aqui, que é do rasgo mais baixo,
e aqui novamente, certo? E agora, a partir dos pontos que eu marquei na minha vertical, tá aqui, eu vou traçar os meus 2 degraus. Então, eu posso colocar aqui o esquadro nessa posição, traço o meu primeiro, que é aqui, o meu último, que é nessa altura de 60. Depois, eu vou descer para traçar o degrau, certo? Na minha medida de 40, que é o do meio. Então, observem que aqui a gente já traçou as linhas do nosso perímetro dessa vista, beleza? E o que eu posso fazer? Eu posso escurecer essas linhas para destacar. Lembrando que essas linhas, o ideal é que elas sejam mais claras, essas linhas que a gente fez de construção, essas linhas que passam um pouco das medidas. Por quê? Porque elas vão servir só para auxiliar o nosso desenho, né? E as linhas mais escuras são realmente essas que a gente está fazendo agora, dos contornos visíveis, certo? Então vou traçar aqui para escurecer. E aqui as minhas linhas de cima na horizontal. Vou escurecer também. Depois eu posso apagar as linhas de construção. Então coloco aqui na posição. Traço um pouco mais forte. Escureço. E a de baixo. Vou colocar esses quadros aqui apoiados que é melhor. E aqui eu traço. Beleza? Então, ó, traçadas as minhas linhas, observem que meu contorno é esse da minha peça, certo? Beleza? E agora, o que é que a gente faz? Como a gente viu nas nossas aulas, a gente precisa dar uma distância de uma vista para outra. Então, eu vou dar uma distância aqui de 10 milímetros para poder, vou dar meio, questão de espaço, eu vou dar aqui meio, certo? Meio centímetro. E aí vou traçar essas minhas linhas de referência aqui para minha vista superior. Como fazer isso? Da mesma forma. Apoio meu esquadro aqui na base. Venho com meu esquadro e vou traçar essa linha. Então a ideia é que fique realmente mais claro ali. Não sei se no vídeo vai dar para ver, mas quanto mais claro, de uma forma que fique visível para você, melhor. Fiz essa marcação, eu já posso descer uma linha vertical aqui, ó, porque eu sei que a minha peça da vista superior, ela também inicia aqui e termina aqui. Só que eu ainda não coloquei a minha medida de largura, que nesse caso vai ser 80. Então eu venho com minha régua, meço aqui 80 e marco no ponto 80. Beleza? Marcado no ponto 80, basta eu apoiar meu esquadro aqui, ó.
apoio o esquadro, venho no ponto de marcação, lá no ponto, já posso traçar minha linha do início até o final. Mesma forma, se eu quiser já escurecer aqui, ó. E posso reforçar o contorno aqui também, se eu quiser. No final, então eu já tenho esses contornos nas bordas da minha peça, vendo ela de cima. Se eu olhar de cima, a gente observa também, ó, que eu vejo essa aresta, essa e essa. Justamente onde? Justamente aqui, ó, nesses pontos, onde eu tenho meus degraus. Então, olhando de cima, a gente vai ter essas linhas, ó, exatamente nos mesmos pontos. Observe que eu coloquei meu esquadro nos mesmos pontos lá da minha vista frontal. Então, observe que aqui, ó, eu poderia já ter puxado linhas mais claras, só que eu prefiro apenas usar o esquadro, que eu evito depois de apagar. Então, coloco lá, alinhado com minha linha, onde está o meu degrau, e traço a minha aresta. Mais uma vez, fazendo da mesma forma na outra aresta. Coloco, traço novamente e assim eu vou fazendo até concluir todas as arestas. Certo? Então, olhando a peça de cima, o que eu vou ver é exatamente isso. Então, uma vez que a gente faz a vista frontal, eu posso tomar minhas medidas da vista superior a partir da própria vista frontal, utilizando os esquadros, né, para alinhar nos mesmos pontos, porque é como se eu tivesse a peça aqui e eu apenas virasse ela para ver de cima. Então, esses pontos têm que coincidir das vistas, beleza? Então, vamos lá. Feita essa vista superior, eu vou também afastar de meio centímetro só. Isso pode ser mais, certo? Fiz desse tamanho aqui porque eu achava que no desenho talvez não coubesse mais para baixo, se eu fizesse maior. Coloquei meio centímetro. O que eu faço? Vou também estabelecer os limites aqui da minha peça. Fazer uma linha mais clara aqui. E eu olhando da esquerda essa peça, vocês observam que a minha base vai ter 80 também na minha medida, certo? Então eu posso vir aqui medir 80. Uma outra forma de fazer, que também vocês devem ter visto nos nossos desenhos em sala de aula, é uma espécie de arco que é feito com compasso. Então, como é que eu faço isso? Ó, eu coloco na pontinha da minha vista, da minha peça aqui na vista frontal, eu coloco a ponta do meu compasso. E aí coloco a ponta do lápis na extremidade e faço o arco. Esse arco, ele vai coincidir com esse ponto de marcação onde eu quero iniciar a peça. E se eu quiser transferir a medida lá da ponta para cá, para coincidir, dar justamente os 80, eu faço a mesma coisa. Coloco aqui na base, abro até lá e posso fazer o arco. Então esse arco ele vai coincidir com esse ponto que foi os 80 que a gente mediu. Beleza? Então tem as duas opções. Ou eu posso medir, eu posso usar o meu compasso. Como eu já marquei a medida, eu vou apenas fechar aqui, certo? Então minha pecinha vai estar aqui dentro. Se eu olhar minha peça, eu já posso
ver que ela é fechada aqui, fechada até o topo aqui, e essas linhas também vão ser completamente fechadas aqui, embaixo também. Tranquilo? Se eu olhar novamente a peça aqui, ó, da esquerda, eu vou ver esse retângulo maior e vou ver uma linha dividindo esse retângulo. E onde é essa linha? Justamente na altura desse degrau, ó. Então, vamos lá. Eu coloco meu esquadro bem no ponto aqui, ó, desse degrau e traço bem nessa altura minha linha. Beleza? Então, olhando da esquerda, é isso que eu vou ver. E agora? Eu vejo mais alguma coisa? Olhando da esquerda, não. Tanto na vista frontal como na superior, eu não tenho arestas invisíveis, olhando nessas vistas. Só que na vista lateral esquerda eu tenho essa arestazinha aqui lá dentro, invisível, que é justamente, observem, essa aresta aqui. Se eu olhar da esquerda a peça, eu não vejo. Só que eu tenho que representá-la, como eu já falei. A gente já viu em sala de aula que a gente precisa representá-la. E como é que a gente pode fazer? Ó? Da mesma forma que a gente estava fazendo. Ó. Só que agora o traço que a gente vai utilizar é o tracejado, né? Mais fraco, um traço mais fraco. Então eu coloco no ponto onde eu quero fazer minha linha, que é justamente no degrau de baixo, nesse rasgo de baixo, coloco o meu esquadro, a base dele sobre essa linha e venho fazendo minha linha tracejada, certo? Essa linha tracejada é mais fina. No desenho, não sei se vai dar para vocês verem que ela é mais fina, mas a ideia é que ela seja realmente mais fina, certo? E aí a gente termina os contornos visíveis e invisíveis da nossa peça, das três vistas. Uma outra coisa que a gente já viu, que dá pra gente colocar no nosso desenho, são as linhas de simetria. Então, observe que esse desenho, se a gente dividi-lo ao meio, nós temos duas partes iguais. Se a gente dividir com relação a um plano aqui vertical, a gente cortar ele ao meio aqui na vertical, a gente tem dois lados iguais, não é isso? Da mesma forma que se eu olhar de cima e eu cortar ele dividindo aqui também na vertical, nesse plano aqui, eu também vou ter dois lados iguais. Então vamos lá, na vista frontal, a gente sabe que se eu dividir essa peça aqui nessa vista, eu tenho dois planos, duas pecinhas iguais. Então a gente tem uma linha de simetria, que vai ficar localizada justamente aqui na metade, que é no 5. Então eu marco 5 nesse ponto onde tem o 5. Eu vou fazer minha linha traço ponto, que indica justamente a simetria. Na vista superior, eu também vou continuar essa linha, fazer um traço ponto aqui, tentar fazer clarinho. Também, se eu dividir ao meio aqui, olhando de cima, eu vou ter dois lados iguais. E olhando de cima, eu também tenho simetria nesse eixo. Então, eu posso medir aqui. Metade vai ser no 40 milímetros, 4 centímetros. Eu vou vir com meio esquadro, apoiado aqui na base, ó. Vou fazer a minha linha de simetria. Nesse ponto, faço também a linha
traço, ponto, traço, ponto. Beleza? Então essas duas peças já tenho minhas linhas de simetria. Nessa aqui, se eu olhar também da esquerda, eu vou ter a peça também dividida em duas partes iguais. Então aqui na metade, eu posso marcar aqui, que é 8, eu vou marcar aqui 4. Eu vou traçar minha linha. Minha linha de simetria. Beleza? Então, o que a gente tem aqui ao término? A gente tem a construção das nossas vistas ortográficas e o que ao final eu devo fazer é apagar minhas linhas mais claras, linhas de construção, e deixar somente as minhas linhas, contornos visíveis e invisíveis e os meus eixos de simetria, minhas linhas de simetria, certo? Então, vocês podem tentar fazer, construir, como eu expliquei, baseado na construção dessas linhas que vão auxiliar a gente a fazer o nosso contorno, sempre se preocupando também com as medidas que vocês estabelecerem da peça de vocês. Então é interessante vocês terem a noção das medidas, de quando você vai ter que alterar, nesse caso, os degraus. No meu foi de 20 em 20, no de vocês pode ser uma medida diferente, né? Mas lembrando que essas medidas têm que ser correspondentes de uma vista para outra, como eu expliquei no desenho, certo? Então vocês podem tentar aí, e no próximo vídeo pretendo explicar uma outra peça para a gente praticar um pouquinho mais, certo? Então, bons estudos aí e vamos estudar, praticar. Até o próximo vídeo.